de 5 minutos. Desculpa, aí eu estou reduzindo, né? Prazo de 15 minutos. Porque em outras audiências já aconteceu isso. Alguns falam menos, outros querem aproveitar o tempo de quem falou menos, né? Mas corre o risco também que, se alguém falar mais, quem vem depois vai ter que falar menos. Então, quero assim, agradecer a exposição do senhor Reginaldo Minaré e convidar, então, o senhor Antônio Maciel Botelho Machado para a sua exposição. Bom, alô? Tá. Bom dia ainda para todos. Quero cumprimentar o deputado Helder Salomão, autor do requerimento, companheiros da mesa, o senhor Minaré, da CNA, o Antoninho, o companheiro Antoninho, da CONTAG, e o companheiro Mário Shea, que a gente trabalha junto há muitos anos, né? Mas todos que estão nesse plenário, principalmente os companheiros e colegas da Embrapa, né, que estão presentes, né, a diretoria da Embrapa presente aqui, e todos os convidados também que vieram para essa audiência pública, que é da mais alta relevância para a gente. Eu gostaria de, primeiro, fazer só um comentário, que, na realidade, eu não estou aqui representando o CONSAD, que é o Conselho de Administração da Embrapa, né? Eu sou membro do CONSAD e sou representante dos trabalhadores da Embrapa no CONSAD. Então, eu sou pesquisador da Embrapa há mais de 30 anos e tenho minha visão pessoal e trago aqui, nesse momento, a visão de muitos pesquisadores, analistas e colegas da Embrapa sobre essa questão da Embrapa Tech. Então, feito isso, né, porque eu não tenho autonomia, nem tenho autoridade aqui para estar falando em nome do CONSAD. Por isso que eu quero fazer esse registro aqui. Bom, feito o registro. Feito o registro. Então, antes de eu começar a minha apresentação, eu gostaria de pegar um termo que eu estava até comentando com os colegas da Embrapa ali atrás agora. O presidente Maurício Antônio Lopes, presidente da Embrapa, ele tem usado muito um termo, talvez, da psicologia social e da sociologia. Ele tem usado muito nos seus discursos, que é a ressignificação. Ele coloca que o corpo técnico, enfim, que a Embrapa, como instituição, tem que começar a ressignificar as mudanças e as coisas que vêm pela frente em termos da Embrapa. Então, nessa perspectiva da ressignificação, é que eu gostaria de começar fazendo um pensamento com vocês, né? Porque, na realidade, a gente só ressignifica alguma coisa quando a gente conhece alguma coisa, né? Quando a gente tem um significado, um sentido pessoal e social sobre alguma coisa. Então, se eu tenho um sentido pessoal sobre um determinado acontecimento ou um determinado objeto, eu tenho capacidade de significar esse objeto. E, à medida que, na interação social das pessoas, do relacionamento de grupos, da comunicação, a gente recebendo informações, a gente tem capacidade, todos nós, né, qualquer ser social, tem capacidade de ressignificar. Então, quando eu penso na questão da Embrapa Tech, eu fico preocupado, assim, porque o corpo técnico da Embrapa não teve capacidade de tomar, não teve condições e não teve acesso ao conhecimento que estava sendo construído da Embrapa Tech. Nós, enquanto corpo técnico, a gente só começou a conhecer um pouco do que era a Embrapa Tech quando ela já estava com um projeto-lei na casa. Quer dizer, para chegar a um projeto-lei na casa, possivelmente, grupo de técnicos ou um grupo próximo ao presidente elaborou uma proposta para a Embrapa Tech. Então, isso aí é um ponto que eu gostaria de registrar, que, nesse momento, é que o presidente perdeu uma oportunidade histórica de permitir que os trabalhadores da Embrapa realmente ressignificasse alguma coisa. Por quê? Porque, à medida que a gente tivesse capacidade de construir esse conhecimento, possivelmente esse projeto-lei ele seria diferente e possivelmente muito mais rico do que ele está hoje, né? Ele poderia absorver
toda a cultura de 40 anos da Embrapa, né? 40 anos da Embrapa poderia estar consubstanciado nisso, e não foi, né? Bom, e por que eu estou falando que não foi? Em julho do ano de 2016, do ano passado, eu fiz um pequeno texto que eu publiquei. Deputado, quando tiver, se o senhor permitir, quando faltar uns 3 minutos, me dá um beliscão aqui no braço. Então, em julho de 2016, do ano passado, eu fiz um texto que circulou naquele grupo que nós temos entre os pesquisadores da Embrapa, que é o PID.com, né? Então, esse artigo foi um artigo não, foi uma provocação, né, que eu fiz com relação à Embrapatec. E eu perguntava nesse artigo o que o pessoal achava dessa ideia. Bom, e aí eu recebi uma série de questões, né, que foram colocadas por pesquisadores do Brasil inteiro, né, e eu fiz a síntese, a sistematização em agosto. Eu fiz a sistematização desse material. E esse material, para mim, é muito rico, porque ele dá um raio-x do que está na cabeça, no senso comum da maioria dos pesquisadores da Embrapa hoje, tá certo? Apesar de ser do ano passado. Bom, quando chegou agora em julho desse ano, eu também, para confirmar o que eu estava pensando, eu fiz um pequeno questionário, eram 20 e poucas questões, e mandei para 120 pesquisadores da Embrapa, do Brasil inteiro também. Julho não foi uma época boa para esse questionário, assim como foi no primeiro, só que no primeiro era uma rede, a coisa interagiu mais fácil. Dessa vez, como era julho, muita gente de férias, eu tive um retorno relativamente pequeno de respostas, mas bem significativo também. E nessas respostas, elas praticamente endossaram o que eu tinha de síntese do primeiro material. Bom, eu vou passar para vocês, eu vou tentar dar uma leitura nessas 23 questões, que é resultado dessa síntese, que talvez ajude a gente na discussão que a gente está tendo nesse momento e que eu espero que seja mais ampliada, né? Na realidade, ganhe o projeto, né? Se cada vez mais a sociedade puder participar e colaborar nessa questão da Embrapatec. Só um help aqui. Tá. Não. Peraí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui que eu acho que é mais fácil. Onde é que é o... Não foi. Então vai no computador mesmo. Pode passar. Antes, eu tinha feito alguns gráficos, eu tirei eles, deixei só esse aí. E, inclusive, é até interessante que vai um pouco até nessa questão que antes de eu entrar nas questões propriamente ditas, que vai um pouquinho na questão que o senhor da CNA colocou com relação a recursos e questão do orçamento da Embrapa. Então, isso aqui é só um gráfico que aparece, que foi feito pelo CNPq, que mostra que, na realidade, a partir de 2014, há um refluxo muito grande do orçamento para a questão de ciência, tecnologia e inovação do CNPq. Quer dizer, então, eu só coloquei esse gráfico para mostrar que tudo que eu for falar tem a ver com uma conjuntura que não é só da Embrapa, que pega todas as empresas públicas, em especial as empresas de ciência e tecnologia que estão passando por essa questão. Mesmo que o orçamento da Embrapa tenha sido preservado, né? Quer dizer, esse ano preservou, mas no ano passado a gente manteve a inflação, mas não teve um crescimento como deveria, e aí quando você pega esse período aí por 20 anos, como foi colocado, existe um risco da gente passar por dificuldades realmente orçamentárias muito grandes, como está esse aí.
Bom, voltando agora às 23, a síntese das questões que estão nesses 23 comentários que eu coloquei, pode passar. Primeiro, faz-se necessário maior esclarecimento sobre a Embrapatec. Essa foi a primeira questão geral de todo mundo que respondeu, que participou disso aí. Falta informação, né? Segundo, com as leis 13.603 e 13.243, que é a questão do Estatuto da Empresa Pública e o marco legal da ciência e tecnologia, existem vantagens para a Embrapa quanto à criação dessa subsidiária, tá? Por mais que a gente já tenha lido agora, né, questões que mostram as vantagens, mas isso é importante a gente discutir mais. Quais as vantagens? Vamos continuar. Pode? Com a possibilidade de reconhecimento por força da Lei 13.243 como uma instituição de ciência e tecnologia, o que impede a Embrapa de continuar a executar com competência, direta ou indireta, através de parcerias, uma vez que já possuímos estruturas dedicadas à transferência de tecnologia, como é o caso do DTT, Informação Tecnológica, o SCT, antigo, o SNE, a Embrapa Produtos e Mercados, a JUA, Secretaria, né, de Negócios, a Embrapa Produtos e Mercados e até mesmo a assessoria jurídica da Embrapa. Então, a gente tem um conjunto de estruturas da Embrapa que fazem isso há muito tempo, né, e com competência, né. Eu trouxe aqui, até peguei para informação e para eu poder me atualizar também, a deliberação número 7, de 4 de abril de 2012, que cria o Serviço de Produtos e Mercado, o SPM, e adota a assinatura síntese Embrapa Produto e Mercado. Isso já existe desde 2014, como nessa forma, antes era o SNT, né? E ele tem a função, todas as finalidades de transferência, comercialização de ativos, toda essa parte, a Embrapa já faz isso espalhado pelo Brasil inteiro, através de várias unidades do Serviço de Produtos e Mercado, né? Então, a questão que a gente vai ver na pergunta, a questão na sequência, é se não seria mais vantagem ampliar e fortalecer esses sistemas que já existem na empresa, né? O que a Embrapatec poderá fazer, que a Embrapa também não possa? Quais as vantagens que a Embrapa visualiza? O que acontecerá com as atuais fundações de amparo à pesquisa que hoje se relacionam e apoiam a Embrapa? Sexta questão, em relação aos cursos, treinamento e capacitação em geral que venham a ser realizadas, como seria a relação da Embrapatec negociando tais conhecimentos? 7. Na negociação de licenciamento de cultivares, qual seria a forma de atuação da Embrapatec? O modelo seria o mesmo que o atual, em que a Embrapa fornece as sementes genéticas ou básicas para a implementação dos licenciamentos? A Embrapa continuaria fazendo tal produção ou seria pela Embrapatec, através de parceiros cooperados contratados fora do sistema? Ou ainda transferiria parte dessa responsabilidade aos próprios licenciados? 8º, pela amplitude do seu objeto social, a Embrapatec atuaria também em contratos de licenciamento e arrecadação de royalties de outras tecnologias ou produtos, exemplo, controle biológico. 9º, existem contradições do projeto-lei no que diz respeito ao regime de trabalho dessa subsidiária. De um lado, sujeita a Embrapatec ao regime de empresa privada, regida pela CLT. Por outro lado, mantém a figura de concurso público, o que a engessaria como estatal. Por que a manutenção de sua sede em Brasília se o coração empresarial do agronegócio está descentralizado, tendo a maior parte das empresas agrícolas no eixo sul-sudeste? Ainda não está clara a forma de retorno dos recursos disponibilizados pela Embrapa para dar início ao processo de constituição do fundo dessa subsidiária, a saber, 180 imóveis, 1,5 bilhões de reais em 3 anos de autonomia. Como se dará a devolução desses recursos? Em que bases? Se até o 3º ano de existência da Embrapatec ela não conseguir sua autonomia financeira, a Embrapa continuará bancando com recursos do Tesouro sua atividade, mesmo com prejuízo na atividade fim da Embrapa, que é a pesquisa? Caso se configure um quadro pessimista após esses 3 anos, não haveria risco para a própria existência da Embrapa? Assim, sua extinção enquanto empresa pública não seria uma possibilidade? Será que a Embrapatec não deve ser considerada muito mais como uma consequência de problemas estruturais
pelos quais a Embrapa vive na atualidade do que realmente como solução para os problemas na atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação da empresa? Será que a Embrapa consegue manter um ritmo de oferta de tecnologia ano a ano, de tal maneira que se justifique a existência dessa empresa? Considerando que as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, que tenham viabilidade comercial, atrairão também a atenção de empresas privadas, a quais estariam competindo com a Embrapa Tech, será possível a Embrapa se relacionar com outras instituições de ICT, diferentes da Embrapa Tech, para que não se caracterize um conflito de interesses? A Embrapa afirma em sua missão viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade. Assim, não existem riscos que essa subsidiária, como SA, venha a exigir que a Embrapa gere conhecimentos exclusivos para uma determinada fatia mais capitalizada do mercado agropecuário e florestal, em detrimento de outras categorias sociais que possam não ter tanto interesse para o mercado? Sendo mais explícito, a Embrapa poderá manter em seus macroprogramas pesquisas com comunidades tradicionais, reforma agrária, agricultura familiar, agroecologia, sendo que o mercado exigente forçará a Embrapa Tech a comercializar ativos apenas de seus interesses mais diretos? A mesma preocupação pode ser apontada para os componentes socioambientais que estão presentes nos valores institucionais. Não existe um risco da Embrapa Tech vir a exigir certos destes compromissos da pesquisa que aqui é feita com as questões do meio ambiente por força de exigências de mercado de seus parceiros? 20ª, ainda sobre nossos valores, a Embrapa continuará com suas ações pautadas pela publicidade e compartilhamento de informações para uma comunicação aberta com todos os interlocutores? Continuaremos como uma empresa transparente? 21, caso não haja um processo sério de desburocratização, tanto da Embrapa quanto da Embrapa Tech poderão sucumbir à modernidade e avanços da ciência e pesquisa mundial. Como fazer a desburocratização da Embrapa para que possa se transformar em uma empresa mais veloz, mais eficiente em pesquisa, desenvolvimento e inovação, para que possa abastecer a Embrapa Tech de forma alinhada e para e passos? O que a Embrapa Tech comercializará daqui a 10 anos? 22, penúltima essa. Independentemente da Embrapa Tech, como resolver velhos problemas da Embrapa, como mão de obra, compras, aliados à falta de foco, de visão de mercado de grande parte dos pesquisadores e da falta de clareza da administração? 23 e última, não seria mais prudente que essa iniciativa se desse inicialmente em caráter piloto, começando com a elaboração participativa de algo como um plano de negócios que pudesse nortear o que a Embrapa Tech faria e o que precisaria para funcionar efetivamente, o que aumentariam as chances que essa subsidiária alcançasse uma efetiva operacionalidade e sustentabilidade? E aí eu concluo, seria interessante a continuidade desse exercício com o objetivo de amadurecer essa ideia de uma subsidiária. Eu acho que deve-se evitar o risco de estarmos dando um passo sem volta rumo à privatização da Embrapa. São questões, essas 23, que não são minhas, tá certo? Foi uma síntese de preocupações gerais de pesquisadores de todo o país, que muitas a Embrapa já procurou responder, né? Tem até um documento na própria página da Embrapa, perguntas e respostas sobre a Embrapa Tech, muita coisa não está respondida, e eu acho que a grande riqueza desse debate que está sendo feito aqui é que traz novos elementos para isso. Tá certo? Então, se a gente tivesse tido a oportunidade de levar essa discussão no nível muito mais ampliado na Embrapa, nós teríamos condição de estar construindo uma coisa muito mais rica e melhor. Tá certo? Então, essa é a minha preocupação, é uma preocupação que a gente tem que estar levando no próprio CONSAD, né, que já aprovou, inclusive, o Conselho de Administração já aprovou a questão da Embrapa Tech, mas eu estou colocando questões da abertura dessa comunicação para o público interno em especial. Claro que aqui, no caso aqui, nós estamos pensando em abrir para o público externo, como está sendo feito, a importância dessa audiência pública. Deputado, estou para as perguntas.